Boa noite, amigos. Vamos novamente fazer o nosso devocional. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 122. Também nós estamos lembrando a todos, né? Que nós estamos fazendo uma análise dos salmos de peregrinação, os cânticos de romagem, né? Então, o Salmo 122 é o primeiro salmo de Davi, um dos salmos de Davi que são considerados como salmo de peregrinação, ou salmo de romagem. Então, esse salmo tem algumas coisas muito interessantes que a gente vai analisar. É o seguinte, vamos ler todo o salmo primeiro aqui. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor, parar nos nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, a primeira coisa que chama muita atenção, e eu até destaquei aqui, é o primeiro verbo que ocorre aqui, que é o alegrei-me. Se a gente pegar aqui o original do hebraico, né, que ele significa regozijar, né? É um verbo que significa regozijar. Então, é uma alegria, um regozijo. Isso falado por Davi. Por que que ele se regozijou nesse caso? Por que ele ficou alegre? Porque ele estava indo à casa do Senhor. Mas não é simplesmente porque ele estava indo à casa do Senhor, o que ele considerava como casa do Senhor. É porque ele se alegrou quando disseram para ele. Vamos ver se disseram o que que significa, né? Falaram, tá? Então a gente vê aqui que é um verbo no plural, um verbo qual participo no plural. Então, quando pessoas, amigos, irmãos disseram para ele: Vamos para a casa do Senhor, e ele se alegrou muito. Isso nos dá uma série de ensinamentos aqui, que são bem profundos. Primeiro, o que que nos alegra, né? Que a fé ela gera alegria na gente, mesmo quando nós estamos cheios de problemas. O grande teólogo chamado Jonathan Edwards, ele escreveu um livro chamado Afeições Religiosas. O que, que ele explicou nesse livro? Que a religião, a regeneração, ou seja, a conversão, ela mexe nos afetos do ser humano. É aquilo que você tem mais profundo. É o afeto mais profundo que está lá no fundo do seu coração. Então, o amor ao Senhor, a conversão verdadeira que gera um amor, que há um reconhecimento no amor do Senhor, que gera arrependimento em amor, ele gera alegria, gera felicidade. Então, a primeira coisa que a gente vê é isso, a nossa alegria, gente, nós convertidos, elas têm que estar, a alegria tem que estar no Senhor, ela tem que estar no Senhor. Sabe? Não pode estar em outras coisas. Nossa principal alegria. Porque é uma alegria num ser que é eterno e que nos ama de forma assim inimaginável, né? E muito especial. E ele se alegrava quando ia para a casa do Senhor. E a partir daqui ele começa a descrever Jerusalém, tá? E havia um caminho grande até chegar a Jerusalém. Por que que Jerusalém era a casa do Senhor? Porque ali estava, primeiro, a promessa de Deus, da terra prometida. Em segundo lugar, a arca da aliança, que vagou tanto até poder ficar em Jerusalém, e era o local dela. Ali também estava o trono político, toda a autoridade política de Israel estava ali em Jerusalém, né? Então, Jerusalém era sede e era considerada como a casa de Deus por esses motivos, era um lugar muito especial. Mas tem mais, porque ali você tinha as festas, você tinha a Páscoa celebrada em Jerusalém. Então, quando o povo migrava para Jerusalém, era como se estivesse indo para a casa do Senhor, né? E essa era uma grande alegria de Davi. E aqui ele coloca, assim, no restante do salmo, uma grande preocupação pela paz de Jerusalém e o amor dos irmãos para que haja paz em ti,
Ou seja, o que que isso mostra para a gente? Que a igreja daquela época, Jerusalém, era a igreja, né? Ela não era colocada na vida de Davi em segundo plano. A igreja era colocada em primeiro plano, era prioridade para ele. Gente, às vezes a gente pensa, né? Tem um domingo que dá aquela preguiça de ir na igreja, a gente bota a igreja para a última coisa possível que a gente vá, né? E eu não estou falando só de igreja evangélica, eu tenho muitos irmãos católicos aqui, irmãos amigos católicos que estão assistindo, pessoal lá de Cuiabá, tem a Cileda, que é minha paciente amiga. A ida à igreja, ela tem que ser por alegria, não por forçação de barra, a força. Nós temos que nos alegrar em ir para a igreja, porque ali é que nós vamos comungar, né, com o Senhor, nós vamos glorificar a Deus, e o que é mais importante, ele se alegrou, Davi, porque ele estava indo com os irmãos para a casa do Senhor. E é ali que nós vamos encontrar a nossa comunidade de fé e os nossos irmãos. Existem modelos de igreja hoje, né? Inclusive a rede de pequenas igrejas, do meu amigo Antônio Carlos, e que são pequenas igrejas conectadas por uma pregação, mas é igreja, é comunidade. Tá? E esse é o motivo da nossa alegria, não pode ficar para segundo plano, não. E aqui tem uma coisa muito interessante também. Tem que haver paz no lugar onde se cultua a Deus. Não pode haver guerra. Jerusalém era um local assim muito onde havia muitas disputas ali, né? Onde houveram guerras, disputas e até hoje existem, né? E ele orava pela paz de Jerusalém. Então tem que haver amor em relação a Jerusalém. Tem que haver oração pela paz de Jerusalém mesmo. Mas temos que também orar pela paz da nossa igreja. Os cachorrinhos latindo aqui em casa, gente. Pela paz da nossa igreja, pelo amor da nossa igreja, pela comunhão dos irmãos da nossa igreja. E a igreja ela tem que estar como prioridade. Então Deus é prioridade, Deus é a fonte da nossa alegria e a igreja não pode ficar em segundo plano. A igreja ela tem que ser em primeiro plano para a gente, sabe? E isso é um motivo de grande importância para qualquer cristão. Por quê? Porque isso mantém a nossa fé estável. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você tem uma fé que não é uma fé isolada, mas uma fé comunitária, Deus não fez o cristianismo, ele, ele não foi feito para ser vivido apenas isoladamente. Sim, também isoladamente no seu quarto, você e Deus. Mas o cristianismo ele foi criado para ser vivido com a comunidade, com os irmãos. Isso a Bíblia mostra do início ao fim. Então, você tem alegria com Deus, você tem alegria por estar junto com seus irmãos, e alegria por estar priorizando, por estar indo à casa do Senhor, que é prioridade na sua vida. Bom, gente, hoje foi um salmo que falou bastante de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Olha só, meu irmão, você que está me assistindo, procura uma igreja que você se adapte, sabe? No fim de semana, no teu domingo ou no seu dia a dia. Vá para uma comunidade de fé. E se você se decepcionou com alguém, é o homem. Não se decepcione com Deus, tá? Eu pertenço a uma igreja chamada Igreja Plena, que é uma igreja maravilhosa, onde a gente são pessoas muito amorosas, a gente tem uma comunhão muito grande ali. Eu tenho um amigo também que tem essa rede de pequenas igrejas no YouTube, que tem sido transmitido. E, gente, é muito importante para um cristão estar em comunidade. O cristianismo tem que ser vivido em comunidade. Um grande abraço a todos, tá? Fiquem com Deus. Esperamos aí. Até sexta vou estar fazendo outra devocional de outro salmo. Grande abraço aí, pessoal. Fiquem com Deus.